Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com mais um vídeo, dando sequência aí aos nossos estudos escatológicos. Antes de tratarmos do assunto, eu quero pedir a vocês que inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho aí para você ser notificado com os nossos vídeos e dê o seu like. Compartilhe também o nosso canal com os seus amigos, para que eles possam estar se inscrevendo no nosso canal. Será um prazer e assim eles receberão vídeos que irão edificar a sua vida. Como nós estamos estudando os assuntos escatológicos, nós vamos falar hoje sobre o milênio. O milênio segundo as Escrituras, né? Nós observamos que com o anticristo e o falso profeta e as nações opressoras de Israel para sempre no inferno, além de Satanás aprisionado por 1000 anos no abismo, o mundo terá um novo começo. Haverá aqui 1000 anos de paz, justiça e prosperidade sobre o comando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, quando o milênio for implantado, irá se cumprir na terra a tríplice profecia do profeta Isaías, no capítulo 33, verso 22, onde ele diz: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Mas, falando de milênio, aí surge uma pergunta: o que é o milênio? E nós observamos que, como o próprio termo milênio sugere, milênio é um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. É só você ler Apocalipse capítulo 20, verso 4, que vai tratar disso aí. Lá trata-se de uma época áurea, aguardada com muita ansiedade pelos israelitas e também pela igreja. Hoje nós observamos que fala-se muito em paz mundial, porém, essa paz só ocorrerá mesmo nesse glorioso reinado do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Isaías 9, verso 6 fala que ele é o príncipe da paz. Se alguém pensa que os judeus estão equivocados quanto a esperar um reino messiânico na terra, é bom atentar para o fato de que o próprio Senhor Jesus não tirou deles essa esperança. E nós observamos que ao ser perguntado sobre o tempo da restauração do reino, ele apenas respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso está em Atos capítulo 1, verso 7. Mas não é somente Israel que espera a restauração do reino. A igreja também tem essa esperança. E a oração diária de quem ama a segunda vinda de Cristo é: venha o teu reino. Hoje nós já fazemos parte do reino de Deus, que implica domínio divino nos corações do seu povo e no meio dele. No entanto, o milênio será estabelecido na terra literalmente. O reino milenial é também a última dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Se bem que alguns ainda insistem em dizer que não há na Bíblia doutrina das dispensações e que elas foram fabricadas pelos dispensacionalistas. Em um exame sem preconceito de algumas passagens bíblicas é suficiente para nos convencer de que o Senhor, através dos tempos, tem empregado diferentes maneiras de tratar com a humanidade, estando embutidas nisso as dispensações e também as alianças. E, de acordo com Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10, para o milênio convergem todas as alianças e períodos mencionados na Bíblia.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então não tem como negar as dispensações quando nós olhamos para o texto sagrado. Aqui nós temos vamos tomar como base o sonho profético de Nabucodonosor. Nos dias do profeta Daniel, o Senhor deu um sonho a Nabucodonosor, pelo qual se resume a história dos impérios mundiais a partir do babilônico até chegar ao milênio, ou até chegar ao tempo do milênio. Este, todavia, não será propriamente o império, e sim o reino de Cristo. Um império prevalece pela imposição, mas mesmo no período em apreço, Jesus não obrigará ninguém a aceitá-lo como Senhor e Salvador. O sonho do rei da Babilônia teria sido um devaneio, sem nenhuma importância no plano escatológico, caso o Deus do céu não tivesse revelado a sua significação a seu servo Daniel. Daniel capítulo 2, verso 27 ao 30. Consideremos agora o texto de Daniel no capítulo 2, verso 31 ao 45, que contém o tal sonho e também a interpretação do profeta Daniel. Primeiro, nesse sonho, o rei viu uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, a qual foi atingida nos pés por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Observe o versículo 31 ao 34. Segundo, Daniel disse ao imperador da Babilônia que ele era a cabeça de ouro e que depois dele se levantaria outros reinos inferiores, representados pela prata e pelo cobre. Segundo a história, quando nós analisamos, os dois impérios que vieram após o babilônico foram os impérios Medo-Persa, fundado por Ciro em 539 a.C., e o Império Grego, estabelecido por Alexandre o Grande em 330 a.C. Este, aliás, teria domínio sobre toda a terra. Analise o versículo 39 e você vai ver isso aí. Terceiro, a profecia explicou que as pernas de ferro da estátua também representavam um reino, que será forte como o ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Verso 40 do capítulo 2 de Daniel. Sabemos pela história também que esse quarto império mundial foi o romano. Este, com a sua truculência, dominou o mundo a partir de 67 a.C., numa amplitude sem precedentes. Quarto, quanto aos pés da estátua e seus artelhos em ferro e barro, Daniel explicou que se tratava de um reino dividido, firme como o ferro e ao mesmo tempo frágil como o barro. O fato desses dois elementos não se misturarem denotava que o tal império, que aqui é uma confederação de reinos, não se estenderia. Seria um grande governo, porém um governo dividido. Um governo que não se une. Sabemos também pela história que depois do Império Romano surgiram alguns estados nacionalistas fortes e outros fracos, os quais ao longo dos séculos vêm tentando uma grande e forte coalizão, mas sem sucesso. Quinto, após ter sido atingida nos pés pela pedra cortada sem mãos, a estátua foi esmiuçada por completo. Ferro, barro, cobre, prata, ouro tornaram-se pó,
e este foi levado pelo vento. Versos 34 ao verso 35. A pedra então cresceu e se transformou em um grande monte e encheu toda a terra. Verso de número 35. Daniel disse a Nabucodonosor que nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído, o qual esmiuçará e consumirá todos os outros reinos. Versículo de número 44 e 45. À luz da palavra profética, quando nós vamos analisar o texto, aos pés da estátua, ou os pés da estátua, com os seus 10 dedos, representam os reinos que formarão a base para a ascensão da besta. Confira aí Apocalipse 13, versículo 1, Daniel capítulo 7, verso 24 ao 25, e exatamente os pés foram atingidos pela pedra. Vemos, pois, nessa revelação dada pelo profeta Daniel, que o milênio será o último reino mundial, que sobrepujará a todos os impérios que antes dele existiram, principalmente o do anticristo. Quando se dará o milênio? Em Lucas capítulo 21, verso 24, Jesus disse que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completassem. A expressão tempos dos gentios alude ao tempo em que Israel permanecerá sobre o domínio estrangeiro. Esse período começou quando uma parte dos israelitas foi levada cativa pelos babilônios em 586 a.C. e terminará efetivamente quando Cristo inaugurar o milênio. À luz, ou quando nós observamos o texto, o sonho que o Senhor deu a Nabucodonosor, o sonho que nós estamos agora relatando, o domínio dos gentios começou com a cabeça de ouro, Babilônia. Esse controle continuou com a coligação do Império Medo-Persa, representada aí pelo peito e pelos braços de prata, e com a Grécia, ventre e coxas de cobre. Os tempos dos gentios avançaram com as pernas de ferro do Império Romano, e isso alude à extensão desse império. As pernas são as partes, ou são a parte mais longa do corpo. Então esse império foi extenso. A sua divisão em ocidental e oriental, duas pernas, e a sua rudeza ditatorial e totalitária, que é ferro, esse período de domínio gentílico permanecerá até que os pés da estátua, que é o império do anticristo, sejam atingidas pela pedra cortada sem mãos, e essa pedra cortada sem mão simboliza Cristo. Nos tempos dos gentios, o mundo não melhorará em nenhum aspecto. Os elementos da estátua foram ficando inferiores, além de terem sido descritos. Eles foram descritos aqui por Daniel de cima para baixo, da cabeça aos pés: ouro, prata, cobre, ferro e barro. E barro com ferro, ou ferro com barro, até que tudo se transformou em pó. A pedra virá do alto, o que é uma alusão clara à manifestação do Senhor em poder e glória para destruir os inimigos do seu povo no Armagedon e estabelecer o seu reino na terra. Além do sonho profético de Nabucodonosor, a comparação entre Apocalipse 19, 11 e 16, Apocalipse capítulo 20, verso 2 ao 6, é convincente quanto ao fato de que o milênio ocorrerá depois da manifestação de Cristo, logo após a grande tribulação. Na primeira passagem, Jesus vem à terra com todos os seus santos. Na segunda, numa sequência de acontecimentos, Satanás é preso por 1000 anos e inicia-se o reino milenial.
Onde ocorrerá o milênio? Alguns consideram o fato de Cristo reinar na terra durante 1000 anos, uma utopia. Dizem que Deus não descerá de sua alta posição para reinar no mundo. E tais teólogos, cuja fonte de autoridade é o próprio raciocínio, eles se esqueceram, ou eles se esquecem, de que o Senhor Jesus já fez algo muito mais inconcebível. Sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, viveu entre os homens como servo e mais, morreu como homem pelos nossos pecados. Por que não viria ao mundo para reinar com vara de ferro? Se você observar 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, está escrito: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Onde e quando será isso? No juízo final? É lógico que não. Esse julgamento será durante o reinado de Cristo. Apocalipse 11, verso 15, capítulo 2, verso 26 e 27. A capital do reino será no céu ou na terra? Onde será a capital do reinado de Cristo? As profecias são claras quanto ao fato de que a capital do reino milenial será Jerusalém. Isaías 2, verso 2 e 3. Isaías 62, verso 4. Isaías 60, verso 1 e 3. Verso 1 ao 3. Isaías 66, verso 20. E Miqueias capítulo 4, verso 8 ao 13. Mas não devemos fazer confusão entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. A sede do governo de Cristo estará num lugar onde existe mar. Ezequiel 47, verso 15. E acerca da Nova Jerusalém está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. Cristo reinará então na terra, na Jerusalém terrena, pois em Apocalipse 21, verso 2 está escrito: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Não há dúvida de que o marido, nessa passagem, seja Cristo. E a nova Jerusalém descerá para ele. Na verdade, os salvos transformados não estarão restritos a Jerusalém terrestre, em razão de já estarem em corpos glorificados. Eles terão livre acesso à terra. Como isso será possível? Lembremos-nos de que os salvos terão um corpo semelhante ao de Cristo, ou ao do Cristo ressurreto. E o Senhor, após a sua ressurreição, além de estar sujeito às leis da natureza, podia interagir com os seus discípulos. Quem participará do milênio? No reino milenial, haverá dois grupos distintos na terra: a igreja glorificada e os povos naturais. Os salvos transformados, que já estarão com os corpos glorificados, terão incumbências nesse governo. Eles poderão interagir com os povos naturais, similarmente ao que aconteceu com Jesus depois da sua ressurreição. Os judeus salvos, o segundo grupo é os judeus salvos, os gentios absorvidos no julgamento das nações, todos sobreviventes da grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos, também ingressarão no milênio. As pessoas cujos corpos não foram transformados terão o seu desenvolvimento normal. Haverá então nascimentos e mortes, e apesar de o tentador estar aprisionado, no milênio o pecado ainda prevalecerá no coração dos não glorificados. Isso está em Isaías 65, verso 20. Analisando aqui o pastor Dr. Gilberto, um grande mestre em memória, ele faz uma aplicação de Lucas capítulo 9, verso 27 ao 31, que nos ajuda a compreender esse assunto. Nessa passagem de Lucas 9, 27 ao 31, segundo o pastor Dr. Gilberto, nós vemos aqui o milênio mencionado em miniatura, conforme as palavras
do Senhor no versículo 27. Cristo aparece em glória, versos 28 ao 31. Moisés representa os santos que dormiram no Senhor, verso 30. Lembremos aqui que Moisés morreu. Elias é o representante dos santos transladados, verso 30. Elias foi transladado. Pedro é uma figura dos santos vivos por ocasião do reino, verso 32 e 33. Havia aqui 3 apóstolos com Jesus, mas somente Pedro teve destaque. A multidão ao pé do monte representa as nações que terão um lugar no milênio. Que Deus abençoe tua vida. Depois nós voltaremos dando sequência ao assunto do milênio, porque tem muita coisa boa dentro desse assunto. Fica na paz, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado e dê o seu like. Fica na paz de Cristo Jesus.